Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, minha gente. Estamos aqui de volta para nossa filmagem da segunda etapa da formação para os catequistas. Você que está participando comigo dessa formação na Paróquia de Santana de Ipuã, da Diocese de Barretos, ou você que está participando em outro lugar, em algum curso fechado que eu estou ministrando por agora, tá? Nossa temática desse segundo pilar é uma temática fantástica e uma temática fundamental para a igreja. Toda a igreja vai girar em torno dessa temática, que é a temática cristologia. E logo após o estudo cristológico, vamos ao estudo eclesiológico. Então, nossa segunda parte, basicamente, será Cristo e a Igreja. Cristologia e eclesiologia. Sem dúvida nenhuma, as duas disciplinas da teologia, tá, que constituem dois tratados de dogmática, tratados que fazem o compêndio, basicamente, da nossa fé católica. Tá? Você que está começando comigo agora, eu vou me apresentar rapidamente. Então, sou o professor Bruno Tamancoldi, tenho 38 anos, né, sou daqui de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, uma manhã bem friozinha aqui em Petrópolis. Né, sou pai de João Vitor, flamenguista, casado com a Santa Rafaela Tamancoldi, né, só para constar. Vamos lá, o que eu faço na igreja? Né? Você que está me conhecendo agora pelo vídeo, ou pelos meus canais nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Hotmart. Eu sou catequista, sou professor de História, né, na Universidade Católica de Petrópolis e também em colégios da rede privada aqui de Petrópolis. Né, dou aula de catequese, faço formação em História da Igreja, tenho uma pós em História do Cristianismo que acabou de iniciar uma nova turma, essa aí foi a primeira turma. Né, faço consultoria catequética, como essa que eu estou fazendo agora, de repente você acabou de participar dessa palestra. Eu tenho um programa na rádio da Diocese de Petrópolis, chamada Nos Caminhos da Igreja, e faço também assessoria técnica, tá? Como eu estou fazendo agora para a paróquia de Santana de Ipuã. Isso aqui eu já falei no nosso primeiro vídeo, o que é um processo de formação. Um processo formativo não é colocar as pessoas, deixa eu chegar um pouquinho mais para frente, não é colocar as pessoas em uma forma, né? Longe disso, né? Colocar todo mundo sair igualzinho, não, isso é deformação. Então, prática, teoria são basicamente a mesma ação por um caminho eficaz. Se você diz que pratica algo, mas não tem a teoria sobre aquele algo, você não pratica, você imita. A prática sem a teoria, ela é limitada, tá? A prática sem a teoria é uma imitação e não uma prática. Você só tem prática se você tem o processo de teoria e verdadeiramente você vai ter uma praxis, que é o fazer reflexivo. E a imitação, ela é um bracinho curto, né? Como um Tiranossauro Rex lá, tem um bracinho curto. É um campo epistemológico limitado. Tá? Então, se você imita alguém, vai chegar um determinado momento que aquelas modulações que você fez, que aquele processo de olhar e imitar vão acabar, se você não tiver o processo teórico. Tá? Então, uma formação é verdadeiramente você sair da sua prática, você parar um pouco o que você está fazendo, você vai para a teoria, para os textos fundamentais, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e você verdadeiramente reformula a sua prática, ou começa a praticar e não a imitar. Entende? Entende que você merece, como cristão, católico, como pessoa, entender aquilo que você acredita verdadeiramente e não simplesmente imitar? Claro que o processo de fé, inicialmente, ele vem através de um processo de imitação. Isso é lógico. Vem através de um processo de imitação, sem dúvida. Você vai olhar, você vai imitar, principalmente se você não tiver uma iniciação à vida cristã. Tá? Se o cristianismo for uma novidade para você. De repente, o cristianismo para você é uma novidade. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Agora, a novidade deve ser
encarada de frente para que você tenha um processo formativo verdadeiro. Um processo formativo que verdadeiramente te inclua e introduza no mistério que é a igreja e as verdades da fé da igreja. Então, o processo formativo basicamente é isso. Você sai um pouco, você para um pouco do que você estava fazendo, você vai para o processo teórico e você reformula aquilo que outrora fazia de uma maneira, de repente, né, não te conheço, mas de repente não tão adequada, não tão eficaz. Uma palavrinha que vale muito a pena na catequese, né? Fazer não simplesmente por fazer, fazer com eficácia, para que você alcance o objetivo da evangelização, que é tão importante no mundo em que nós vivemos. Qual que é o cronograma de formação desse ano, né, da Paróquia de Santana de Ipoã e também você que está participando comigo em outro momento? O primeiro pilar, não se apegue tanto às datas, tá? O primeiro pilar, nós estudamos um pouco a formação do catequista, tá? O tema, formação de catequistas, né? O seu rosto humano e cristão, tá? Foi agora, dia 31 de março. Esse segundo pilar que nós estamos montando agora, estamos gravando o vídeo agora, é a pessoa do Cristo e da igreja, tá? De Cristo, ou do Cristo e da igreja, do Cristo Salvador, tá? Então o tema, Cristologia e Eclesiologia, está sendo agora no dia 2 de junho de 2019. Nosso terceiro pilar vai ser o agir do catequista, metodologia catequista, uma temática complexa, sem dúvida nenhuma, como é essa, como foi a primeira também, mas que faz toda a diferença no agir do catequese, né? Então, do agir do catequista. Então, um pouco de fundamentos da metodologia, da didática do catequista, que é uma didática toda própria. Catequese não é uma aula, tá, gente? Pelo amor de Deus. Catequese é um encontro com o Senhor. Claro que nós podemos, de certa forma, utilizar de recursos didáticos, paradidáticos, pedagógicos, para verdadeiramente incluir e passar essa mensagem fantástica, que é uma mensagem libertadora do nosso Cristo. E o quarto e último pilar, a pessoa do catequizando. O tema seria a psicopedagogia catequética. Como é que eu trabalho esse processo com o catequizando? Então, como é que foi esse caminhar? Padre André e eu sentamos, né, basicamente pelo WhatsApp, e formulamos esse calendário. Então, o catequista, o que a catequese, como transmitir a catequese e o catequizando. Basicamente, esse é o caminho, tá? Repetindo, o catequista, o tema da catequista, do catequista, tá? A temática principal do processo de catequese, o agir do catequista, então, como, tá? E o catequizando, a pessoa do catequizando, tá? Então, quem, o que, como e para quem, tá? Repetindo, tá? Quem, o que, como e para quem. Então, esse é o cronograma de formação. E um pouco do encontro anterior. Você que adquiriu esse CD e não tem o CD do encontro passado, falar um pouquinho do encontro passado para você se inteirar. A primeira temática do encontro passado foi catequista, um amor que transborda. E nós trabalhamos uma passagem fantástica do Evangelho de São João, João 4, que vai tratar justamente sobre a samaritana. Samaritana, que não tem nome, tá? É uma mulher que mora na Samaria, e samaritana e Samaria dizem respeito, a temática diz respeito não apenas à mulher, mas ao lugar que ela mora. Tá? E essa mulher que tem uma vida dilacerada pelas suas circunstâncias e pelo pecado também, né? A Bíblia vai colocar que ela tem 6 maridos, tá? E não necessariamente significam 6 homens, tá? São 6 deuses pagãos que ela vai adorar no Monte Ebal, que é o Monte das Maldições, lá em Deuteronômio. E ela tem um encontro com Jesus. Ela vai buscar a água no poço, um pouco tarde, aproximadamente meio-dia,
porque ela não queria ser vista pela população que morava naquela circunvizinhança, por isso que ela ia à tarde, um momento que não tinha ninguém no poço, né? Ela estava envergonhada, talvez por uma circunstância, e era excluída também pelo seu povo. E ela encontra a água viva, a água verdadeira, aquela água que vai tornar-se nela um manancial de água viva. Então o catequista é esse. O catequista é aquele que se encontrou com Jesus e se tornou aquilo que Jesus deu para ele, uma fonte de fé, tá? O ser do catequista, seu rosto humano e cristão, tá? Então falamos um pouco sobre esse encontro também com Jesus. Quem é o catequista? Então algumas dimensões sobre a catequese, né? Uma coisa um pouco mais técnica. Fui mostrando alguns atributos que o catequista deve ir adquirindo ao longo do caminho, né? Um processo formativo, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa de vivência eclesial, ser uma pessoa de profunda oração, ser uma pessoa que verdadeiramente encontrou Jesus. Tá? A catequese é um encontro de um catequizando com um catequista, e esse catequista é alguém que vai apresentar o amado. O catequista é alguém que apresenta alguém, uma pessoa, que ele nutre um profundo amor. E esse amor é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda colocação girou em torno disso. O terceiro tópico, novos pescadores de homens, propondo novos caminhos. Nós trabalhamos a passagem bíblica de João 21, que é a segunda pesca milagrosa no lago de Tiberíades, né? Fantástica essa passagem bíblica, né? Mostra um pouco como fala São Tomás de Aquino na Catena Áurea, a audácia do discípulo. Quando João diz, é o Senhor, Pedro se lança à água e vai ao encontro de Jesus, depois Pedro confirma a fé dos apóstolos e confirma também a fé em Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente vai ver um pouco isso daqui a pouco quando a gente entrar em cristologia. E a quarta e última colocação do encontro anterior, catequistas em saída. A missionaridade catequética. Eu usei como exemplo nossa grande padroeira das missões universais, Santa Teresinha do Menino Jesus. E usei também o Evangelho Gáudio, do nosso querido Papa Francisco. Claro que elencando que uma igreja em saída não é uma igreja rueira. Sair é dar algo, mas também é receber, tá? Coloquei alguns exemplos, principalmente de São Paulo e de Santa Teresinha de Menino Jesus, exemplos que parecem ser antagônicos, e de certa forma são. São Paulo viaja o mundo inteiro, e Santa Teresinha nunca saiu do seu claustro em Lisieux. E nem por isso deixa de ser missionária, né? E hoje, o nosso cronograma, eu dividi não em 4 partes, mas dividi em 2 partes, tá? A parte da manhã e a parte da tarde, porque senão a gente quebra muito as temáticas, tá? Basicamente, na parte da manhã, nos slides da parte da manhã, nós vamos tratar quem é Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus dos 4 evangelhos e sua mensagem de amor. Então, basicamente, essa é a mensagem, essa é a nosso estudo na parte da manhã, antes da missa, às 11 horas da manhã, tá? E a segunda parte, a parte da tarde, tá? Que é um estudo eclesiológico. Se na parte da manhã o estudo é cristológico, na parte da tarde o estudo é eclesiológico. Então, vamos estudar a origem e a finalidade da igreja, e vamos também, dentro desse caminhar eclesiológico, estudar um pouco das notas da igreja, una, santa, católica e apostólica. Então vamos para a formação, que é a formação que foi feita na parte da manhã. Cristologia, quem é Jesus, e Jesus nos 4 evangelhos. Quais são os textos fundamentais, os textos referenciais dessa primeira colocação? Tem um amigo que falou que eu tô igual o padre Paulo Ricardo, tomando um chazinho assim na hora da palestra. É porque tá um frio puxado aqui em Petrópolis, já começou o frio
E o frio aqui castiga, principalmente no bairro que eu estou. Quais são os textos fundamentais dessa aula, né, desse encontro? Então, a Bíblia, tá, que pode ser tanto a do peregrino quanto a de Jerusalém, tá? E o Catecismo da Igreja Católica, que está lá no fundão. Bruno, por que você indica essas duas Bíblias e não as Bíblias que nós temos mais simples, tá? Já expliquei isso 35 vezes. Você pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Se você for em qualquer instituto seminário, tá? Qualquer seminário do Brasil, a pessoa vai estudar Bíblia, tá? Com a Bíblia de Jerusalém. Tá? A Bíblia é fantástica, uma edição francesa, tá? Sem dúvida nenhuma, uma tradução, melhor tradução possível é a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, tá? Mas é importado, não é a Bíblia nacional. Isso não é complexo de vira-lata não, tá, gente? Mas é uma Bíblia diferente, tá? E uma tradução tão boa quanto, mas não tão boa quanto a Bíblia de Jerusalém, mas nós temos a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia de estudo, literalmente. Qual que é a diferença de uma Bíblia que você tem, uma Bíblia devocional, tá? Uma Bíblia que fica lá do lado da sua cabeceira, uma Bíblia de estudo? Isso aqui, ó. Não sei se você consegue ver, se consegue identificar. Aqui nós temos o texto e aqui nós temos as notas de rodapé, tá? Então, o texto, nota de rodapé. Isso faz toda a diferença no estudo, tá? Eu já tinha falado isso outra vez. Se você já viu essa apresentação, te peço desculpa por repetir, tá? Agora, os textos fundamentais da primeira parte, da parte de eclesiologia. Então, nós temos Introdução à Cristologia, tá? Do Jean Dupont, tá? Que é um francês, tá? Da editora Loyola, tá? Esse livro aqui é fantástico. Ele vai trazer uma divisão consagrada da teologia, né? O cristocentrismo da igreja. A igreja é totalmente cristocêntrica, tá? E aí vai trazer algumas abordagens recentes. Jesus na origem da cristologia, Jesus pré-pascal ao Cristo pascal, então vai a mensagem de Jesus e a Páscoa de Jesus. E aí, basicamente, a encarnação, a pregação, a missão, tá? No caso, o ministério de Jesus na Galileia, a paixão de Cristo e a ressurreição. Tá? Basicamente, esse é o estudo resumido da cristologia. Agora, a gente sobe um pouquinho o degrau, sobe um pouquinho o nível, né? E vai para Sapientia Fidei, tá? Série manual de teologia. Isso aqui é fantástico, tá? É um livro que é importado, né? Distribuído pela, se não me falha a memória, pela Diel e pela Quadrante, tá? Seria um manual de cristologia, um manual robusto, tem aproximadamente 600 páginas, e ele vai trabalhar também uma visão consagrada da teologia, tá? Então, a igreja que é cristológica, cristocêntrica totalmente, vai trabalhar a encarnação, tá? Os pressupostos históricos de Jesus, a pessoa de Jesus, vai trabalhar também o ministério de Jesus na Galileia, ou sua vida pública, tá? Paixão, morte, ressurreição, tá? Só que qual que é o interessante desse livro que é fantástico, tá? Ele vai trabalhando ao longo do caminho, ao longo do texto, o aprofundar do dogma cristológico ao longo dos séculos da igreja. Então ele vai pegar Niceia, tá? Ele vai pegar Constantinopla, os concílios, e vai mostrando como a evolução do dogma vai trazendo Cristo até os dias de hoje. A concepção cristológica que nós temos em Niceia, né? Jesus Cristo é Deus, tá? O Filho de Deus vivo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, vai sendo trazido ao longo do caminho até chegar
a esse ponto que nós estamos hoje. E ele vai percebendo, e o livro vai colocando, como que o dogma não se esvai, a gente vai aprofundando cada vez mais o dogma para buscar entender de uma maneira mais adequada e poder também viver, né? O estudo da teologia, como fala lá no documento 55 da CNBB, tá? Se não me falha a memória, tá? Não, 55 é sobre o ano do laicato. Daqui a pouco eu lembro. É sobre a formação do clero, né? Formação, na verdade, do teólogo. Daqui a pouco eu lembro o número do documento, então eu pesquiso aqui, dou um Google e acho aqui o documento sobre a formação do clero. Mas está lá na Presbiterorum Ordinis, ou Ordinis, sobre a formação do sacerdote, né? Estudar teologia deve ser um ato de fé também, não apenas um ato intelectual. E aí um outro grande manual, isso aqui fantástico, né, pela nossa querida editora Vozes, aqui de Petrópolis, tá? Teologia Fundamental, tá? Tem 223 verbetes, e aqui eu separei a parte da cristologia. E não é nada, tem aqui basicamente umas 40 páginas, frente e verso, sobre o que é cristologia, daqui a pouco a gente vai ler um pedacinho também. E é escrita nada mais, nada menos do que pelo Rino Fisichella, tá? Um cardeal fantástico, que inclusive na eleição do Bento XVI eu apostei 2 nomes. Falei só, vai ser o cardeal Ratzinger ou o Rino Fisichella, e eu acertei o Ratzinger e ganhei uma caixa de Coca-Cola da época. Vamos lá, né, gente? Vamos comentar um pouquinho na cristologia, que sem dúvida é um estudo fantástico e espero que você goste dessa nossa primeira colocação da manhã. Desculpa se eu me alonguei um pouco, né, quase 25 minutos de apresentação, mas faz toda a diferença. Quando a gente introduz matemática de uma maneira adequada, fica muito mais tranquila para a gente trabalhar ao longo do caminho, tá? A cristologia é uma parte da teologia que trata sobre o Cristo, estuda Jesus Cristo como o Verbo encarnado e Filho de Deus, e Jesus como nosso Salvador e Redentor, tal como propõe a fé da Igreja. O mistério de Cristo, que se refere à sua pessoa, sua obra de salvação. Então, falei um pouquinho disso quando a gente apresentou lá o livro Sapientia Fidei, tá? E também Introdução à Cristologia do Jacques Deleuze. Os que se referem, resume todos os artigos de fé cristológico. Os que se referem à Trindade, pois ele é Deus, o Filho do Pai, revela-nos a Trindade. Ele os que se referem aos desígnios e obras de Deus, pois ele levou a cabo o plano de sua vontade salvífica. Vamos ler um pouquinho aqui antes de a gente entrar no nosso queridíssimo Davi, tá? Vamos lá. A gente pega aqui Cristologia, tá? Rino Fisichella. Cristologia, fundamento e coração de toda teologia é a profissão de fé. Jesus é o Senhor. Verdadeiramente. Tá? Tá lá em Romanos e também em Filipenses. É a partir deste cristocentrismo, olha que interessante, é a partir desse cristocentrismo como princípio epistemológico do saber do crente, então como princípio que está enraizado, que está na cerne, que está dentro, epistemologos, dentro, conhecimento intra, o conhecimento que está dentro do objeto que você estuda, tá? Como princípio epistemológico do saber do crente, que se acelerou a reflexão da comunidade cristã, transmitida ininterruptamente à consciência do crente contemporâneo, enquanto reflexão, explicação e comunicação sobre o coração da fé. A cristologia deve ser considerada como o eixo em torno do qual gira toda pesquisa teológica. Foi assim desde o começo, quando através das fórmulas homológicas, nominais e verbais, a comunidade exprimia no querigma, primeiro anúncio,
E na liturgia, o mistério de Jesus de Nazaré, tanto da sua revelação com o Pai, como as promessas antigas. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, quanto na explicação dos eventos significativos da sua vida. Tá? Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A teologia dos padres, sob a influência de diversas instâncias que a fé deparava, da dimensão filosófica e mais diretamente política, havia chegado às grandes sínteses cristológicas, que encontram nas fórmulas dogmáticas dos vários concílios, tá? Como a gente mostrou no livro aqui da Sapiência Fidei, expressão mais elevada e normativa. Olha que coisa fantástica. Tá? Então a gente podia parar aqui e explicar só isso. Né? Cristo é o centro da fé católica. A igreja é totalmente cristocêntrica e cristológica. Portanto, meu irmão, minha irmã, não perca isso da sua cabeça. Não perca isso da sua mente. Não se afaste disso. Cristo é o fundamento da igreja. Se você ou alguém querem aparecer mais do que Cristo, isso é uma cilada do demônio. Cristo é o centro da igreja. Vamos estudar um pouquinho, claro que de uma maneira sucinta, tá? Eu geralmente faço essas aulas de história do cristianismo, quem é Jesus, em aproximadamente 12 encontros de 2 horas, né? Então é uma coisa um pouco mais robusta. Mas vamos passar um pouquinho aqui para que você tenha noção de quem é Jesus. Se eu falar para vocês um pouco, né? Aqui do lado tem o brasão da minha família, né? Família Tamancold. Se eu falar um pouquinho para você da minha família, dos meus antepassados, eu posso falar que meu avô, Federico Tamancold, tá? Na verdade, Tamacold, porque coloca um N, um L aqui no Brasil, eu tenho parentes na Itália com Tamacold, eu sou Tamancold, eles colocaram um N aqui para ficar um pouco mais sonoro, erro de cartório, na verdade. Né? A minha família veio lá de Casa Maggiore, lá do norte da Itália, lá em cima. Tá? Veio por quê? Fugindo da guerra, tá? Guerra de unificação, né? Com Giuseppe Garibaldi, 1850 e alguma coisinha, né? E eles vieram porque passavam fome lá. E vieram para cá e se estabeleceram em 2 lugares no Brasil. Aqui na região serrana de Petrópolis, tá? Nós temos 2 bairros em Petrópolis que são de colonização italiana, tá? Inclusive disputam futebol entre si. Daqui a pouco eu vou ter que levar o João lá no Palmeira, que era o Palestra Itália, lá no bairro do Itamaraty. E aqui no Alto da Serra, também colonização italiana. E Jesus? Quem são os antepassados de Jesus? Você pode pensar, quem são os seus antepassados? Os antepassados de Jesus, o antepassado mais famoso de Jesus é Davi. Essa imagem não está muito bonita não, depois eu vou trocar, botar uma imagem mais bonita de Davi, né? O rei Davi. O antepassado mais antigo, ou mais famoso, na verdade, de Jesus é Davi. Da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, nascerá um rebento, e esse será o Salvador do mundo. Jesus vem cumprir uma mensagem de aliança, verdadeiramente. Jesus é a nova e eterna aliança. A gente vai começar agora a trabalhar, né, um pouquinho também com a história da arte. Tá? Você vai perceber que, salvo aqui Davi, que depois eu vou colocar uma imagem renascentista de Davi, muito provavelmente uma imagem de Michelangelo de Caravaggio, né? Ele cortando a cabeça lá do Golias, que é fantástico, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com imagens do Renascimento, tá? Eu fico muito assim, uma brincadeirinha que eu faço lá com os alunos de História da Universidade Católica, né? A pessoa pega um vergalhão, dá 3, 4 torcidas e fala que é arte. A arte é um pouco isso aí para mim, né? A gente pega, deixa eu dar um zoom aqui para você ter noção, né, do anúncio do anjo a Maria Santíssima, né? Então a gente tem a Anunciação de Bartolomé Esteban Murilo, que provavelmente está no Museu do Prado, em Madrid, né? Então a gente tem a Anunciação, promessa do Messias, a promessa de um restaurador da paz em Israel, tá? A promessa de um reino
messiânico. A promessa de um Messias que vai guiar o povo de Israel, tá? Que vai tirar o povo de Israel do cativeiro de seus inimigos. Essa é a promessa messiânica judaica. Jesus, de certa forma, ele decepciona os judeus, porque ele é um Messias, sim, mas ele é um Messias Deus. Ele é um Messias antropológico. Ele é alguém que vem libertar, sim, sem dúvida nenhuma, mas vem libertar dos grilhões, das amarras, do pecado e da morte. Tá? Por isso que Judas traiu Jesus. Judas, coitado, ele queria um libertador político. Judas, ele queria um libertador do jugo dos romanos. E não alguém que foi para o Getsemane e orou. Ele queria alguém que pegasse em armas. Jesus quer sim que nós sejamos também libertos de uma maneira física, de uma maneira antropológica, que tenhamos dignidade. Tá aí a doutrina social da igreja, que é fantástica e é uma das minhas predileções de estudo dentro da teologia. Mas Cristo vem trazer-nos uma mensagem de amor, uma mensagem de concórdia, uma mensagem de dar a face, verdadeiramente, tá? A gente também tem Esteban Murilo aí, né? É interessante que é um véu, né? Não sei se dá para você ver, dá para você perceber Maria Santíssima velando o menino Deus. Olha que coisa linda, né, gente? Jesus, o homem, tá? Deus que se abaixa. Tem um termo em teologia, né? Deus que se aniquila. E a gente tem o aniquilamento do verbo. Deus que não se atendo à condição divina, se faz homem, igual a nós, menos o pecado. Isso é fantástico, tá? Isso é revolta dos demônios, dos anjos caídos. Como pode um Deus pessoa? Como pode um Deus que sangra, que sente, que chora, que ama, com amor também humano, né? Quando Jesus, o menor versículo da Bíblia, né? E Jesus chorou, tudo igual ao homem, menos o pecado. Olha que coisa fantástica. Percebe como a cristologia é isso? Jesus está no centro, né? Verbum carum factum est. E aí você percebe que eu estou sempre colocando a passagem bíblica, né? Você que adquiriu o material, tanto na Hotmart, quanto no YouTube, quanto também em mídia digital, seja no pendrive, seja no CD, tem um slide, tá? No CD, no pendrive, quando você compra também no Hotmart, vem o PDF, tá? Para você poder acompanhar também através da passagem bíblica, tá? Você olha a imagem, eu estou explicando um pouquinho, mas é interessante que você tenha também, para o estudo ser um pouco mais sistemático, que você tenha também a Bíblia e vá conferindo as passagens para ver se o Bruno não falou nenhuma bobagem. Tá? Verbum carum factum est, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a fuga de José para o Egito, né? E aí, eu não coloquei referência aqui não, uma falha, né? Mas depois eu vou colocar a Virgem ou a Madonna dos Pintacilgos, tá? De Rafael, tá? Rafael Sanzio, tá? A Virgem dos Pintacilgos. Bruno, por que a Virgem dos Pintacilgos? É um passarinho, né? Pintacilgo. Tá? Por quê? Porque o pintacilgo, que é um passarinho, ele faz o seu ninho entre os espinhos. Assim é Jesus. Jesus vai ser glorificado na cruz. A morte de Cristo não é um sinal de derrota, é um sinal de vitória. Maria Santíssima está de vermelho, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho, de repente não esse zoom aqui, mas esse aqui. Então, vamos lá.
Deixa eu voltar aqui. Opa, deu tilt aqui. Pera aí, deixa eu voltar. Esse aqui é fantástico. Um pouquinho mais para baixo. Pum, travou. Ele não está travando. Enfim, vamos ver aqui. Esse aqui, então. Por que Maria está de vermelho? Sangue de Cristo. O manto é azul, a igreja. E aqui nós temos, tá? Tanto João Batista, aqui, tá? João Batista, que é o precursor, tá? Sobrinho de Maria, tá? E Jesus, aqui, brincando com o pintacilgo, mostrando que ele vai morrer como um pintacilgo faz o seu ninho nos espinhos. Olha que fantástico, a arte renascentista, né? Assim é o Cristo Jesus. Jesus e a sua vida oculta, né? Essa imagem também fantástica, tá? Depois eu vou botar a referência. Isso aí, se não me falha a memória, é do Esfânzio, não, é do Velázquez, tá? Se não me falha a memória. Depois eu vou colocar a referência completa para você. Jesus e José. E aí tem a famosíssima vida oculta de Jesus. Eu fiz um estudo sistemático sobre a vida oculta de Jesus, tá? Fui para o exterior estudar isso, pá, e eu vou falar agora para vocês em 15 segundos sobre a vida oculta de Jesus. O vídeo não travou. Entendeu sobre a vida oculta de Jesus? É oculta. Entende? Ninguém sabe. Se é oculta, ninguém sabe. Gostou dessa palestra de 15 segundos sobre a vida oculta de Jesus? Jesus no templo, tá? Mateus 2, 13 e 15, né? Como um adolescente vai falar, vai querer interrogar, né? E depois ele é submisso aos seus pais, tá? O batismo de Jesus, e aí também Perúdio, né, Perudino, na verdade, está lá na Capela Sistina, 1483, tá lá, você pode conferir Lucas 3,16, né, você tem aqui João Batista batizando Jesus, esse é meu filho muito amado, em qual eu coloquei toda a minha afeição, e aí começa o ministério de Jesus na Galileia. Por que na Galileia? Porque na Galileia era o lugar mais pobre que tinha, mais simples que tinha. Jesus verdadeiramente quis pregar na Galileia. E ele vai anunciando, né, na circunvizinhança. É interessante, essa pintura aqui é fantástica, tá? Você tem aqui o batismo de Jesus, aqui você tem outra passagem bíblica, né, que seria a multiplicação dos pães. Do lado de cá você tem o sermão, na verdade aqui o sermão da montanha, tá? E aqui a multiplicação dos pães, mostrando que o batismo, tá, vai acontecendo ao longo do caminho, tá? E aqui ele começa a sua vida pública. E aqui a Trindade, tá? Pai, Filho e aqui o Espírito Santo em forma de pomba, tá? Vale muito a pena você depois olhar essa pintura porque é uma pregação verdadeiramente, o mistério de Jesus na Galileia. Eleição dos 12, tá? Nós temos os 12 apóstolos, tá? Tá lá em Lucas 6, e aí a pesca milagrosa também de Rafael Sanzio, tá lá 1515, 1516. Essa é uma das passagens mais fantásticas da vida de Jesus, né? A pesca milagrosa. Jesus vai na margem, vê pescadores e fala, me dá um peixe aí. E aí os pescadores dizem, nada pescamos. Joga a rede e ali encontrareis. E é interessante que Jesus está na margem e ele com um pé, ele empurra o barco e fala, duque
in Altum Est. Do que em Altum Est? Avance para as águas mais profundas. Olha, Jesus em seu ministério já indicando, olha, se você quer alcançar alguma coisa, se lance, vá para as águas mais profundas. Não fique na beira das idiotices superficiais. Avance para as águas mais profundas. Muitas vezes, avançar para as águas mais profundas é simplesmente comprar uma Bíblia um pouquinho melhor. Uma Bíblia de estudo, que você possa ter um fundamento um pouco melhor. É gastar um dinheirinho, né, com um livro, né? Gastar não, ganhar um dinheirinho com um livro, né? Verdadeiramente, quem compra um livro não gasta, ganha. Tá? Um livro não é um gasto, é um investimento. De repente deixa de ir no cinema um dia, né? Deixa de comprar uma calça mais nova, tá? Deixa de botar o carro para lavar num lugar mais chique, né? Compra um livrinho, tá? Vale a pena. Isso é um pouco também avançar para as águas mais profundas. Claro, meu irmão, que a igreja não é só intelectualidade. Avançar para as águas mais profundas também é passar a rezar o terço. Também é passar a adorar o Santíssimo Sacramento, entre outras coisas, tá? Sermão da Montanha, tá? Do Karl Bloch, 1890, isso já é uma arte não do Renascimento, mas é uma arte neoclássica, que vai trazer o ideal do Renascimento, uma das passagens mais bonitas, e aqui você vê o cântaro, olha que interessante, a mulher com o cântaro, tá? Mostrando que a mulher deixou os seus afazeres, deixou o seu cântaro. Essa interpretação também da samaritana, quando a mulher larga o cântaro e vai para a vila falar, olha, eu encontrei um homem que sabe tudo que eu fiz. O que significa o cântaro? Sua vida passada, seus pecados, seu erro. Tá? Jesus aqui verdadeiramente funda outra religião. Tá? Claro que na palestra, você que participou da palestra, eu aprofundei bastante isso. Tá? Basicamente, o que é Sermão da Montanha? Jesus está falando no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, de 1 ao 12, e depois continua, né? O sermão tem como que não um apêndice, mas como que um outro cântico, tá? Como que um apêndice, não é ruim falar apêndice, né? Mas não tendo uma palavra melhor, apêndice dá para explicar. Eu considero que o discurso não acaba. O discurso vai enveredar no sal da terra e luz do mundo. Aqui ele está falando para uma multidão, tá? Uma multidão que meio que se acotovela para ouvir a mensagem de Jesus. Quando ele fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando para os apóstolos. Ele está falando para você e para mim. Ele está falando para os batizados. Tá? Verdadeiramente ele fala para aqueles que receberam o batismo com ele, para os mais próximos, para aqueles que são os braços e as mãos de Jesus. Tá? Então, passagem fantástica. Qual que é a cerne do Sermão da Montanha? E se eu pudesse escolher, Bruno, escolhe um discurso de Jesus. É esse. É o Sermão da Montanha. Tá? Moisés nos deu os 10 mandamentos. Cristo nos dá os 10 discursos. Ao longo dessa palestra, que já está um pouco extensa, a gente vai indo um pouquinho, não fique preocupado, você vai ver os principais fatos da vida de Jesus. Por que Jesus funda uma igreja aqui? Por que a mensagem dele é uma mensagem de amor? Tá? E cristocêntrica nele, na pessoa dele. Tá? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. O que Jesus está dizendo? Todo mundo que é maldito, todo mundo que é pecador, para mim é bendito. E isso é totalmente antagônico ao judaísmo. O judeu vai falar, claro que o judeu lá da Bíblia, tá, gente? O judeu de 2000 anos atrás. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você
está sofrendo alguma moléstia, se você tem alguma doença, é porque você é um pecador, porque você está orando pouco, ou porque você se afastou de Deus. Qualquer semelhança com as pregações da teologia da prosperidade neopentecostal, não precisa nem explicar, né, minha gente? O neopentecostal da teologia da prosperidade é isso. Se você está sofrendo alguma dificuldade na sua vida, é porque você está rezando pouco, pô. Está orando pouco. Você cometeu algum pecado e Deus está te castigando por isso. Não. Todo mundo que é excluído no judaísmo, para Jesus é o bem-aventurado. Todo mundo que é humilhado, para Jesus é o bendito. Jesus veio para os doentes, para aqueles que verdadeiramente precisam da sua mensagem de amor. Os 4 evangelhos, né, a gente dá uma paradinha, muda um pouquinho a composição da pregação para falar um pouco dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Desses 4, quem foi testemunho ocular? Mateus e João. Tá? Mateus, tá? Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós temos Mateus foi testemunho ocular, tá? E João foi testemunho ocular. Eram 4 horas da tarde, tá? Nós temos Marcos, era discípulo de Pedro, tá? Não viu Jesus. E Lucas era discípulo de Paulo. Nem Lucas, nem Paulo viram Jesus, tá? Tiro de João. Tá? João é um evangelho especial. Tá? Ele escreveu quando estava cativo na ilha de Patmos. Quem escreveu foi um judeu, que João ditou para ele, um judeu helenístico, um judeu de cultura grega. Por isso que o evangelho de João é fantástico, é lindo. Mas pega os 3 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Lucas, Marcos. Tá? Os 3 primeiros evangelhos. São os evangelhos sinóticos, os evangelhos iguais. Só que Mateus viu Jesus, Marcos e Lucas não. Como que a mensagem de Marcos e Lucas é igual à mensagem de Mateus? Ah, Marcos e Lucas, Lucas e Marcos copiaram de Mateus. Não, nunca viram Mateus. Não tiveram contato com o seu evangelho. É porque a mensagem é fidedigna. A mensagem é uma. Bruno, os evangelhos apócrifos, sem assinatura, apógrafas, são evangelhos que não estão aqui, que não estão dentro desse íntere, que não são narrativas. Tá? O critério para a escolha dos evangelhos é um critério narrativo. Se o relato não é narrativo, já foi excluído. Tá? Ah, mas eu vi uma vez no Globo Repórter que a igreja escolheu os evangelhos que ela quis. Foi assim? Foi. Da mesma maneira como eu escolhi colocar essa blusa aqui. E não escolhi colocar outra blusa. Será que foi essa maneira? Esse critério? O critério de esse aqui é bonito, esse aqui é feio? Não. O critério foi de verossemelhança. Eu pego quem viu e esse é o crivo. E pego quem não viu e aproximo de quem viu. Se você pega os evangelhos sinóticos, são fantásticos por isso, verdadeiramente, tá? Jesus e Nicodemos, eu vou avançar um pouquinho de uma maneira um pouco mais rápida, tá? Jesus e Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos, né? Senhor, acaso eu devo voltar ao ventre de minha mãe? Nicodemos, és príncipe em Israel e desconhece essas coisas? O que é carne, o que é espírito. O que é um príncipe em Israel? Ele era um fariseu, tal como Paulo, tá? Era alguém que entendia das escrituras, tá? Então Jesus fala para ele, olha, você vive de acordo com o espírito ou de acordo com a carne.
O que você quer viver? O que você quer ser? E é interessante que Nicodemos vai encontrar Jesus na noite. Apesar de Nicodemos ter uma retidão, ele estava na escuridão. Ele queria enxergar. E Jesus diz para ele, olha, necessário vos é nascer de novo, meu irmão, da água e do Espírito, tá? Uma das passagens mais fantásticas da Bíblia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa passagem bíblica. Jesus e a samaritana, tá? Aqui, essa passagem aqui tá errada, deixa eu consertar aqui rapidinho para você, tá? Aqui é João 4, tá? Depois eu vou colocar a passagem completa, ok? Não é Mateus, é João. Tá? Depois, quando o CD for confeccionado, esse material também for para o Hotmart, vai ter lá a passagem completa. Jesus e a samaritana de Gersino, tá? Jesus está falando, olha, a água que eu vou te dar, você jamais terá sede, tá? E ela fala, Senhor, dá-me desta água, só que ela não entendeu. O ponto clímax dessa passagem, depois você lê também lá em João 4, tá? Uma passagem extensa, você vai perceber que é quando Jesus fala. Ela replica, né? Eu sei que virá um Messias, que é o Cristo. E Jesus fala assim, sou eu. Sou eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Essa passagem foi a passagem que você se lembra, se você participou no nosso primeiro encontro, é a passagem que eu trabalhei na vocação do catequista. Tá? O catequista verdadeiramente é aquele que encontrou uma água viva. E tal como a samaritana, largou o cântaro para anunciar aquilo que encontrou. O catequista, tal como a samaritana, bebeu da água viva e se tornou, tal como a samaritana, um manancial que jorra água para outras pessoas, verdadeiramente. A gente continua em João, né? Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida em mim e eu nele. E aí tem, né, o divino pelicano, né? Você já deve ter visto algum padre, né, algum bispo com uma estola, né, ou com uma casula, com o pelicano, né? O pelicano, quando ele vê, coitado, que não tem alimento, ele tira do próprio peito, do próprio corpo, para dar para os seus filhotes. Esse é Jesus, que dá o seu corpo para alimentar a igreja. Tá? A vida do sacerdote gira em torno da Eucaristia. E a vida do leigo gira em torno da Eucaristia. O sacerdote, quando exerce o seu ministério, o seu sacerdote ministerial, sacerdócio ministerial, tá? E o leigo, quando participa do sacerdócio ministerial do sacerdote do padre, na Eucaristia, eles têm uma comunhão, verdadeiramente. O centro da igreja está em Cristo e no Cristo sacramental, corpo, sangue, alma e divindade. Eu sou o bom pastor, ainda em João 10, tá? Eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas, né? E aí continua, eu vou botando outras passagens, é verdadeiramente Jesus nos 4 evangelhos, essa passagem também é fantástica, né? Talita, cume, lá em Mateus 5:41. Menina, levanta-te, né? Os apóstolos impressionados com aquilo, né? Senhor, ela está morta. Não, ela não está morta, não, ela está dormindo. Dá alguma coisa para ela comer. Talita cume. Esse talita cume é para gente, né? Levanta, levanta, meu irmão. Levanta, coragem, tá? Senhor, já cheira mal, né? Jesus que vai ressuscitar Lázaro. Essa passagem também está errada, tá? Depois eu vou consertar aqui. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou acabar esquecendo, tá?
Eu vou tirar essa passagem aqui. Isso. Tá? Jesus já cheira mal. Isso é Lázaro de Caravaggio, né? Tire a pedra. Tire a pedra. Lázaro! Lázaro vem todo enfaixado, né? Fantástico a mensagem de Jesus. Quem me tocou? Aí Jacopo Negrete, né? A cura da mulher, né? Tá lá em Firenze, 1548. Quem me tocou? Pedro. Senhor, todos estão te tocando. Não, eu senti sair de mim um poder, né? As vestes de Jesus curavam, né? A antiga aliança reverencia o Filho de Deus, tá? Aí Mateus 17, 1 ao 9, né? A transfiguração. A lei e os profetas. A lei, Moisés, e os profetas, Elias, reverenciando que Jesus é o Filho de Deus vivo, reverenciando e mostrando para os apóstolos que ele é verdadeiramente a nova aliança. Se a antiga aliança está fundada na lei e nos profetas, Jesus é verdadeiramente a nova aliança. A humildade, o lava-pés, tá? Já como Palma, 1628. Né? Interessante aqui, né? Os apóstolos desatando as sandálias, e aqui Pedro, né? Senhor, não me lavarás os pés. Pedro, se você não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Não, então lava também a cabeça, né? A última ceia, Jesus dá o mandamento de amor, lá em Mateus 26, tá? A paixão do Senhor, a captura de Cristo, tá? Jesus na trave, Jesus sendo açoitado, e Jesus na cruz. Jesus morre, né? No Velázquez, 1632, essa passagem, essa pintura belíssima, tá? Todo esse caminho, toda essa trajetória que nós estamos vendo até aqui, né? Claro que muito rapidamente, tá, gente? Um estudo cristológico é um estudo sistemático, cansativo às vezes, né? Porque a gente vai vendo parte por parte, mas é belíssimo, tá? É belíssimo. Claro que o objetivo aqui não é fazer um vídeo de 5 horas falando sobre a cristologia. Acabamos de bater agora quase 1 hora de vídeo. Eu sei que às vezes fica cansativo ver 1 hora de vídeo. Mas vai, para um pouquinho, toma um café, igual eu que tomo um chazinho, que já está frio já, e vai acompanhando. Jesus, na cruz, ele vai quase que completar a sua missão. Claro, né, que se Cristo ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Mas ele mesmo fala, né? Consumatum est. Tudo está consumado. A cruz não é derrota. A cruz é vitória. É o lenho da cruz. É o madeiro. Tá? Cristo que transforma a cruz em altar. Verdadeiramente. Tá? A ressurreição, não me toque, mulher, ainda não subiu ao Pai. Né? Rabi, né? Aonde colocaram o mestre, né? Ele vai falar Raboni, meu mestre, quando Jesus fala, né? Miriam, Maria, né? Vai tocar nosso relógio aqui 10 horas, né? 10 horas da manhã, um friozinho aqui em Petrópolis. Vou esperar aqui às 10 badaladas. Tá quase, viu? Opa, acabou, né? Então, Maria e as outras discípulas também vão lá para ungir o corpo do Senhor, para limpar o corpo do Senhor. Jesus foi enterrado às pressas, né? Quando Maria vê a roda, né, a pedra do túmulo, né, e vê um anjo, né, ela começa a chorar e fala: se você escondeu o corpo de Jesus, me fala onde está. Então, se tivesse escondido, não teria falado, né? E aí ela escuta: Miriam, Maria, né? E ela: Raboni, meu mestre. Olha que passagem fantástica. É de emocionar.
né? Emociona, claro que emociona. Se a gente não ficar emocionado com isso, vai ficar emocionado com o quê, meu irmão? Não é isso? Ressurreição. Então a gente viu um pouquinho rapidamente de passagem, né? Não é uma pretensão aqui, não é pegar um livro desse, destrinchar, é te dar curiosidade de verdadeiramente estudar isso aqui, estudar a cristologia, que é a cerne, a raiz, o centro da fé católica, né? Confirma os apóstolos na fé. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá? E coloca as bases para a igreja. Saul, Saul, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo não viu Jesus. Paulo teve uma experiência mística com Jesus. Como é que Paulo perseguia Jesus? Paulo perseguia os cristãos. E os cristãos são o próprio Cristo. Eis a base da eclesiologia, da nossa próxima palestra. Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com nossa parte da tarde. Um forte abraço e até a próxima.